Você já reparou como a gente se acostuma fácil com o desconforto, mas estranha o conforto? Como é comum duvidar quando a vida começa a dar certo, como se algo estivesse errado. Parece até que tem uma parte da gente que só se sente segura quando tá tudo meio bagunçado, meio difícil, meio corrido. E aí, quando as coisas finalmente começam a se ajeitar, você desacelera. O dinheiro começa a entrar, o corpo descansa, as ideias fluem. Ao invés de comemorar, a gente estranha. Ao invés de aproveitar, a gente duvida. Será que tá tudo bem mesmo? Será que mereço isso? Será que vai acabar daqui a pouco? Talvez você esteja aí, vivendo exatamente aquilo que sonhou há um tempo, mas com o olhar ainda preso na versão antiga de si. Talvez você esteja no já chegou, mas ainda se comportando como quem tá no quase lá. Esse vídeo é um convite para isso, para você viver como quem já chegou. Não para fingir, mas para reconhecer, para parar de se sabotar, porque a felicidade ainda não tem cara de mural do Pinterest. E para entender com gentileza que não é todo mundo que vai perceber o seu sucesso. Mas você precisa, você merece, mesmo que ainda não esteja do jeitinho que você imaginou. Hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre se acostumar com o bem que chega, sobre viver com naturalidade as coisas boas, sem medo que acabem, sem vergonha de celebrar. Como seria agir como se já tivesse dado certo? Como seria parar de olhar para si com atraso? Respira fundo. A gente começa já. O lugar onde você já está, mas ainda não se deu conta. Tem um momento curioso que acontece com quase todo mundo. É quando a gente conquista algo, mas demora para perceber que conquistou. Tipo quando você muda de casa, mas continua abrindo a gaveta errada por semanas. Ou quando troca de celular, mas ainda tenta destravar com o botão que nem existe mais. Ou quando muda de fase na vida, mas ainda age como se estivesse na anterior. A mente da gente tem esse delay. Ela demora para atualizar o sistema, e às vezes é isso que está acontecendo. Você já não é mais quem era, já não vive mais no lugar de antes, já não sofre com aquilo que achava que não ia passar. Mas ainda age como se nada tivesse mudado. Como se ainda estivesse na mesma página antiga, mesmo que o livro já tenha avançado. Por que a gente faz isso? Talvez porque o novo assusta, ou porque a gente foi tão treinado para buscar, para correr atrás, para lutar, que quando finalmente chega, não sabe o que fazer com a conquista. Ficar bem dá medo, estar em paz dá estranheza. A alegria às vezes parece perigosa, como se fosse um presente que a vida vai cobrar depois. Aí a gente começa a inventar problemas, reacende inseguranças, fica procurando defeitos em coisas que estão boas. A verdade é que o sucesso, em qualquer área, não é um momento exato que mostra que chegou lá. Ele vem devagar, vem em forma de calma, de mais tempo livre, de menos ansiedade, de pessoas que te tratam melhor, de você começando a se tratar melhor também. Mas como a gente espera algo grandioso, espetacular, fora do comum? Quando o sucesso é simples, a gente acha que não chegou ainda. E continua se movendo, como quem está perdido. O que aconteceria se você parasse por um instante para observar? E se ao invés de pensar, quando eu chegar lá, você olhasse em volta e dissesse, talvez eu já esteja aqui? Talvez não em tudo, mas em muito, muito mais do que você costuma notar. Talvez você já tenha alcançado a estabilidade que tanto queria, a saúde que parecia impossível, a liberdade que antes era sonho, o relacionamento que hoje é leve, mesmo que não seja perfeito, a rotina que tem paz, mesmo com alguns caos aqui e ali. E se o que falta agora não for correr mais, mas simplesmente se acostumar? Se acostumar com a tranquilidade, com a ausência de drama, com o bom momento, mesmo que ele não tenha sido anunciado em voz alta. Tem gente que se boicota sem perceber, que sabota momentos bons,
só porque não reconhece o valor do que está vivendo. É quase um vício em luta, um apego ao papel de quem ainda está na batalha. Mas e se você já venceu algumas dessas guerras? E se o que você precisa agora é descansar, ajeitar o corpo e dizer: eu já cheguei aqui, e tá tudo bem não parecer extraordinário? Porque o extraordinário às vezes é só uma terça-feira comum em que você não está triste. Um dia em que ninguém te cobrou nada. Um fim de tarde em silêncio. Uma comida gostosa que você fez só pra você. Uma mensagem que não veio e tudo bem. Talvez isso seja o que significa ter vencido. Talvez você esteja mais perto do lá do que imagina. E tudo o que está faltando é você se permitir agir como quem já está nesse lugar. O medo de parecer arrogante e a confusão com a autoconfiança. Tem uma armadilha sutil que impede a gente de viver como quem já chegou. É o medo de parecer arrogante, o medo de ser mal interpretado, de se achar demais, de incomodar quem ainda não conseguiu. A gente aprende desde cedo que é mais bonito ser modesto, que quem se destaca demais acaba ficando sozinho, que quem fala bem de si é convencido, que é melhor manter os pés no chão, mesmo quando o coração quer voar. E assim, a gente vai escondendo pequenas vitórias, dando risada de nervoso quando é elogiado, dizendo: imagina, foi sorte, nem é tudo isso, tô só começando ainda. Como se fosse proibido reconhecer que algo deu certo. Como se fosse feio ter orgulho de si. Mas tem uma diferença enorme entre arrogância e autoconfiança. A arrogância precisa ser vista, a autoconfiança só precisa ser sentida. Você não precisa contar para ninguém, nem postar, nem provar nada. Mas você pode e deve se tratar com mais respeito, falar consigo com mais ternura, se olhar com mais carinho. Você pode entrar num lugar com a postura de quem sabe que pertence. Pode se vestir com a tranquilidade de quem não precisa se esconder. Pode agir com a naturalidade de quem entende que está num bom momento, sem pedir desculpas por isso. Não é se achar melhor que os outros, é parar de se achar pior. É entender que se você chegou aqui, foi por mérito, esforço, dedicação, e que você pode sim viver como quem merece estar nesse lugar. E sabe o que é mais curioso? Quando você começa a agir assim, com mais autoconfiança silenciosa, as pessoas reparam, os ambientes se adaptam, as oportunidades aparecem com mais leveza, porque o mundo percebe quando você para de pedir permissão para existir. É quase como se a sua energia dissesse: eu não estou aqui para provar nada, estou aqui para viver o que já é meu. E isso muda tudo. A maneira como você entra numa conversa, a forma como se apresenta, a sua voz. Seu olhar, sua presença, é bonito de ver e mais bonito ainda de sentir. Claro, no começo pode parecer estranho. Você vai querer recuar, pensar: será que estou me achando demais? Mas isso é só o eco da velha versão, tentando te puxar de volta para o lugar de antes. A versão que tinha medo de ser grande, que se diminuía para caber, que desconfiava da própria luz. Essa versão ainda existe, mas não manda mais. Ela pode até sussurrar algumas inseguranças, mas agora você pode responder com gentileza: obrigada por tentar me proteger, mas eu estou bem aqui. Eu posso me sentir confiante sem desrespeitar ninguém. Eu posso viver o meu momento bom sem medo de perder o amor dos outros. Porque quem te ama de verdade vai se alegrar com o seu brilho. E quem se incomoda? Talvez nunca tenha realmente torcido por você. É duro, mas libertador. Então se permita ocupar espaço, se permita sorrir sem culpa, se permita falar de si sem vergonha, se permita agir como quem já está lá, porque talvez esteja mesmo, e se ainda não estiver, essa postura pode ser o que faltava para você finalmente chegar. A versão futura que já vive em você. Você já se pegou imaginando como seria a sua vida ideal? Tipo um devaneio em câmera lenta,
onde tudo flui, você acorda descansado, toma um café com calma, faz o que ama, se sente bem no seu corpo, tem relações saudáveis, tudo no tempo certo, uma rotina bonita, tranquila, com espaço para respirar. Aí você volta pro agora e pensa, tá longe. Nem sei como chegar lá. Não sou essa pessoa ainda. Mas, e se fosse? E se ao invés de tentar virar essa pessoa, você começasse a agir como ela? Não para fingir, mas para se aproximar, para ensaiar, para permitir que esse futuro tenha uma chance de acontecer. Começando agora. Talvez essa pessoa já more aí dentro, mas esteja espremida entre cobranças, pressa, autocrítica e aquele velho hábito de se sabotar. Talvez ela só esteja esperando que você dê espaço, que ofereça condições para ela respirar, que permita que ela apareça, aos poucos, naturalmente, sem pressão. Essa ideia de viver como se já fosse é como fazer um test drive com uma versão sua que já existe. É experimentar o conforto emocional de ser quem você quer ser. Não para impressionar ninguém, mas para ver como se sente. Porque quando você começa a agir como essa pessoa, você dorme melhor. Fala com mais gentileza. Escolhe roupas que te representam. Diz mais não para o que te machuca. Diz mais sim para o que te nutre. É quase mágico. Não porque atrai milagres do universo, mas porque muda seu campo de percepção. Você começa a se mover diferente, a ver possibilidades onde antes só via limites, a se tratar com mais respeito. E com isso começa a ser tratado assim também. Às vezes, a mudança não precisa vir de fora, ela só precisa ser autorizada por dentro. Tem um exemplo bem bobo, mas que ajuda a ilustrar. Sabe quando você está com a roupa errada para a ocasião? Tipo de chinelo no meio de um lugar formal ou arrumado demais num rolê super casual. Você sente. O corpo entrega. Você muda seu jeito de andar, de se sentar, até de sorrir. Agora imagina o contrário. Você com a roupa que te representa. O ambiente certo. O lugar onde você se sente pertencente. Não é só a roupa que muda, é a postura. É o olhar, é o jeito de existir. Com a versão futura da gente é a mesma coisa. Ela só consegue se expressar quando se sente segura. E quem oferece essa segurança é você. Você pode escolher agora mesmo se alimentar como ela se alimentaria, respirar como ela respiraria, falar com as pessoas como ela falaria, se tratar com o mesmo cuidado que ela teria por si. Isso não é sobre performance, nem sobre parecer. É sobre habitar um novo espaço mental. É sobre permitir que o futuro comece a se materializar, dentro, antes de fora. E se a versão que você quer ser não for um destino, mas uma permissão? E se ela estiver esperando que você pare de se esconder atrás da velha narrativa de ainda não sou o suficiente? E comece a viver como quem já está no caminho certo? Spoiler, você já está. O esforço desnecessário de tentar ser o que você já é. A gente tem uma mania cansativa e bem comum de tentar alcançar algo que, na prática, já faz parte da nossa vida, como se estivéssemos num jogo onde sempre falta uma última fase, uma última meta, uma última mudança. E aí a gente vive nesse modo em breve. Em breve vou estar bem. Em breve vou conseguir descansar. Em breve serei mais confiante. Em breve minha vida vai fazer sentido. Mas e se o em breve já for agora? E se você estiver tão focado na próxima etapa que nem percebeu que já passou de fase? Às vezes, a nossa tentativa de ser melhor esconde uma dificuldade de aceitar quem somos agora. Não por achar que somos ruins, mas por termos aprendido que sempre precisamos fazer mais, conquistar mais, melhorar mais. Só que esse excesso de esforço, com o tempo, vai nos desgastando, vai nos distanciando do prazer de viver, da alegria de simplesmente estar, de reconhecer a beleza do momento presente, mesmo que imperfeito.
É como tentar abrir uma porta que já está destrancada. Quanto mais força você faz, mais parece que ela está emperrada. Mas se você parar, respirar e apenas empurrar com calma, ela abre. Com a vida é parecido. Tem coisa que só entra quando a gente desacelera, quando a gente para de correr atrás e começa a caminhar junto. Viver, como se você já estivesse lá, é parar de tentar ser o que você já é. É permitir que a sua essência respire, sem tanto filtro, sem tanta exigência. É saber que você não precisa esperar o peso ideal para se sentir bonito, nem a aprovação alheia para se sentir válido, nem a agenda cheia para se sentir importante, nem a estabilidade perfeita para descansar, porque talvez o descanso já esteja ao seu alcance, talvez o amor já esteja presente, começando por você. Talvez a leveza esteja te esperando na cozinha, na varanda, num banho mais demorado, numa conversa sincera. Mas você ainda está procurando nos lugares de sempre, nos planos mirabolantes, nos grandes gestos, nas recompensas externas. E o que a vida tenta dizer, com um carinho silencioso, é: você já tem mais do que pensa. Você já é mais do que acredita. Você só precisa se permitir viver como quem reconhece isso. Quando a gente começa a agir assim, sem tanta urgência, sem tanto esforço para chegar lá, a vida responde com um alívio, como se dissesse: ufa, até que enfim você entendeu. Aí as coisas fluem, não porque você forçou, mas porque você se abriu. Você deixou de viver em modo pré-requisito e começou a viver em modo presença. E sabe o que acontece quando você vive assim? As decisões ficam mais leves, os erros doem menos, o sucesso perde o peso da obrigação e a vida começa a caber em você, sem precisar se esticar demais. É quase como dançar com o tempo em vez de correr contra ele. E nessa dança, você percebe que muitas vezes o passo mais bonito é só ficar parado um pouquinho, respirando, sentindo, agradecendo. Quando o sucesso assusta mais que o fracasso, tem uma coisa estranha que pouca gente admite em voz alta. Às vezes, o sucesso dá medo, mais até do que o fracasso. Parece contraditório, né? Afinal, a gente passa a vida inteira tentando melhorar, conquistar, crescer, mas quando finalmente consegue alguma coisa, vem um frio na barriga, um medo de perder, um receio de não saber manter. É como se o fracasso já fosse conhecido. A gente sabe lidar com ele. Tem discurso pronto, piada ensaiada, plano B em mente. Agora, quando dá certo de verdade, quando a vida finalmente começa a sorrir, a gente trava, porque o sucesso real exige outra postura. Ele exige presença, exige autovalidação, exige que você sustente sua luz sem esperar que alguém venha acender por você. Isso dá trabalho, mais do que parece. Quando tudo começa a funcionar, bate aquela sensação de: será que eu mereço mesmo? Até quando isso vai durar? E se descobrirem que eu não sou tudo isso? Esse medo tem nome: Síndrome do impostor. Mas ele também tem raiz: um histórico de autossabotagem e de amor condicionado. A gente aprendeu que precisa sofrer para ser digno, que só merece recompensa quem pagou com dor, que as coisas boas são suspeitas e as ruins são normais. E aí, quando algo vem fácil, ou simplesmente vem, a gente se assusta e muitas vezes inconscientemente começa a sabotar. Demora para responder aquele e-mail importante. Adia decisões boas por medo de errar. Fica com raiva de quem te elogiou. Se compara com quem está no mesmo lugar que você, mas parece mais confiante. Tudo isso porque não se sente pronto para viver o sucesso. Ou, mais fundo ainda, porque não se sente digno dele. Mas deixa eu te contar uma coisa: sucesso não tem cara. Não tem um jeito certo de se comportar quando tudo começa a dar certo. Não existe um manual de instruções para quem chegou lá. Sabe por quê? Porque o lá
Não existe. É você que define onde é. E é você que escolhe como se sente nesse lugar. Você pode estar vivendo um bom momento. Com medo, sim. Com dúvidas, sim. Com o coração acelerado. E ainda assim, viver esse momento. O sucesso não exige perfeição. Ele exige presença. É olhar para o que está dando certo e dizer: eu talvez não saiba como manter tudo isso ainda, mas eu posso aprender. Eu posso crescer dentro desse espaço. Eu posso me adaptar à leveza. A leveza, inclusive, assusta porque a gente não tem prática. Não sabe o que fazer quando o dia está tranquilo. Quando ninguém cobrou nada. Quando você não precisa resolver nenhum problema urgente. E aí, inventa um. Mas você não precisa fazer isso com você. Você pode deixar que a calmaria dure. Pode se acostumar com o sucesso em silêncio. Pode agir como quem sabe que é digno, mesmo que o medo ainda exista. Porque coragem não é ausência de medo, é presença, apesar dele. O agora que você não celebrou. Tem tanta coisa que a gente não celebra porque estava esperando algo mais, esperando que ficasse perfeito, esperando que fosse grandioso, esperando que alguém reconhecesse primeiro. E assim, momentos lindos passam. Sem aplauso, sem brinde, sem pausa para sentir. Quantas vezes você terminou um projeto, resolveu um problema, tomou uma decisão difícil, cuidou de si, superou um medo e não falou nada para ninguém, nem para você mesmo, nem um parabéns em pensamento. A gente guarda o entusiasmo para depois, para quando for mais impressionante, para quando for visível, postável, compartilhável. Mas talvez o que você viveu hoje já mereça uma comemoração. Talvez não precise ser um jantar caro, nem uma viagem. Talvez seja só parar por 10 segundos e dizer: isso foi importante para mim. Pega essa ideia com carinho. Celebrar não é se exibir, é se reconhecer. É se olhar no espelho e dizer: eu estou orgulhoso de mim. Mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça pouco. Porque se você não valoriza o agora, vai viver esperando um depois que nunca chega. A gente tem essa mania de condicionar a felicidade. Quando eu emagrecer, quando eu ganhar mais, quando eu for promovido, quando eu encontrar alguém, quando der tudo certo. Só que sempre tem mais um degrau, mais uma cobrança, mais uma coisa para resolver. E se você não parar para celebrar agora, vai chegar lá em cima se sentindo vazio. Sabe aquela sensação de ter tudo o que queria, mas não conseguir aproveitar? Ela começa assim, com a repetição de momentos ignorados, com a falta de presença nas pequenas vitórias, com a pressa de virar a página antes de ler o que está escrito. Então, hoje faz um favor para você. Lembra de alguma coisa que você viveu recentemente e que merece ser celebrada. Pode ser algo que ninguém notou. Pode ser algo que não parece muito, mas que para você fez diferença. E se puder, celebra. Nem que seja com um café gostoso, com uma música que você ama, com uma vela acesa no fim do dia, com um banho mais demorado, com um agradecimento silencioso. Não espera ficar incrível para comemorar, porque o incrível pode estar passando, disfarçado de simples. A sua vida já é um pouco do que você sempre quis. Você só precisa se lembrar disso de vez em quando. E se você já tivesse feito o melhor que podia? Tem um pensamento que dói quieto. Aquele que aparece quando a gente lembra de uma fase passada da vida e pensa: se eu tivesse agido diferente, talvez hoje fosse tudo melhor. Ou pior, como eu não percebi antes. Essa voz baixinha e insistente vem com culpa. Vem com aquele olhar cruel que você dirige para si mesma, como se fosse uma juíza do passado. Mas talvez essa parte esteja esquecendo de algo essencial. Você só não sabia o que sabe agora. A versão antiga de você. Aquela que se sabotou, que teve medo, que duvidou de tudo.
Ela também estava tentando, com os recursos que tinha, com os medos que carregava, com a bagagem que nem sempre era leve. Ela estava talvez só tentando sobreviver. E agora que você olha de fora, com mais clareza, mais repertório, mais autoconhecimento, parece fácil julgar. Mas naquela época, era o que dava para fazer. Agir como se você já estivesse lá também é isso. Perdoar quem você foi, respeitar a sua trajetória, parar de exigir de ontem a maturidade que só veio hoje. Tem algo muito bonito e libertador em olhar para trás com gentileza. Não para apagar o que doeu, mas para acolher quem sentiu. Você pode dizer para si mesma: eu entendo porque você teve medo. Eu entendo porque você não confiou. Eu entendo porque você se escondeu. Porque tem fases que só fazem sentido depois. E tem versões suas que só conseguiram existir para te trazer até aqui. Não é que elas falharam, elas abriram o caminho, com os tropeços e tudo. Então, talvez agora, ao invés de querer apagar o passado, você possa agradecer e seguir. Seguir com menos culpa, com mais leveza, com mais compaixão por si. Porque é injusto esperar que a sua versão de 5, 10, 20 anos atrás tivesse a sabedoria que você só tem agora. E também é um desperdício de energia continuar se punindo por decisões que você tomou com o coração que tinha na época. Se hoje você consegue agir diferente, pensar diferente, se permitir mais, é sinal de que o caminho valeu a pena. Mesmo com os desvios, mesmo com os silêncios, mesmo com as partes que ninguém viu. Você já é o depois de alguém. Você já é uma versão melhor do que aquela que um dia achou que não ia conseguir. Você já está mais perto de si mesma do que jamais esteve. E talvez viver como se você já estivesse lá seja justamente isso: olhar para trás com amor e continuar andando, sem carregar o peso de não ter visto antes. Porque agora você vê, e isso já muda tudo. O ritual de viver como quem já merece. Tem um jeito silencioso de dizer para si mesma: eu cheguei. E ele começa nas pequenas coisas, na toalha cheirosa que você escolhe usar, mesmo que seja só para secar o rosto depois de um banho comum, na comida que você faz com cuidado, mesmo que seja só para você, na cama arrumada, na xícara bonita, na música que você coloca só para acompanhar o silêncio da casa. Viver como se você já estivesse lá é transformar a rotina num ritual de respeito. É parar de guardar o melhor para depois, como se você ainda não fosse digna do melhor agora. Porque pensa só, quantas vezes você deixou de usar a roupa que mais gosta esperando uma ocasião especial? Quantas vezes você comeu o que tinha, sem apetite, sem presença, porque não merecia capricho naquele dia? Quantas vezes você se sentiu desarrumada por dentro e nem tentou se cuidar por fora, como se um refletisse o outro? A gente foi ensinado a se tratar bem só quando está tudo bem. Mas e se o caminho for o contrário? E se tratar-se bem for o que ajuda a ficar bem? Você não precisa estar feliz para se vestir com carinho, nem estar rica para comer com beleza, nem estar no auge para se sentir em casa no seu próprio corpo. Esses gestos não são vaidade, são linguagem. A forma como você se alimenta, se veste, se move, tudo isso é uma conversa com a sua autoestima. E o que você diz, sem perceber, pode ser: eu mereço cuidado, mesmo quando ninguém está vendo. Eu sou importante, mesmo sem grandes conquistas hoje. Eu posso me tratar com amor, mesmo nos dias em que me sinto apagada. Esses pequenos atos são convites para que a sua vida vá se parecendo, aos poucos, com a vida que você imaginou, mesmo que só em detalhes, mesmo que comece pela colher de sobremesa que você escolhe para tomar o café. Tem uma cena simples que diz muito. Você sozinha em casa, sem visitas, sem compromissos, com tempo livre, e ainda assim decide acender uma vela, botar uma música suave,
fazer uma comida gostosa, se arrumar um pouco, só porque sim. Isso é viver como quem já está lá. É sinalizar para si mesma e para o mundo que você não precisa de plateia para se tratar com respeito. Porque o sucesso, às vezes, não é sobre o que você tem, mas sobre como você vive o que já tem. É vestir aquela roupa boa numa terça-feira qualquer. É comprar flores mesmo sem motivo. É falar com você mesma com gentileza, como falaria com uma amiga querida. Esses gestos são micro-revoluções. Você vai se acostumando com o bem-estar, vai deixando o corpo entender que está tudo bem sentir prazer, vai ensinando a sua mente que você não precisa se castigar para evoluir. E a vida, com o tempo, responde. Ela se alinha, ela sorri de volta. Não porque o universo conspira, mas porque você se posiciona diferente. Você vira alguém que vive no presente como se ele fosse digno de beleza. E só isso já transforma tudo. Não é sobre fingir, é sobre permitir. Vamos combinar uma coisa? Viver como se já estivesse lá. Não é sobre fingir. Não é sobre mentir para si mesma, colocar um sorriso forçado e agir como se nada mais fosse difícil. Lei da atração também não existe. É sobre permitir. Permitir que a sua vida se torne mais leve. Permitir que o sucesso te abrace sem resistência. Permitir que o descanso entre. Permitir que a alegria não precise pedir licença. Permitir que o amor, inclusive o próprio, fique. Não é sobre ser otimista o tempo todo. É sobre reconhecer quando a vida está mais gentil e deixar que isso seja real. Quantas vezes você sentiu algo bom chegando e, ao invés de aceitar, já pensou: isso vai acabar. É bom demais para ser verdade. Não posso me apegar. A gente se protege tanto do fim que às vezes nem vive o meio. E isso cansa, isso seca, isso distancia a gente da própria história. Viver como se você já estivesse lá é um tipo de coragem. A coragem de não se sabotar, de não se esconder, de não diminuir o que sente só porque ainda não se encaixa na narrativa perfeita. Talvez o seu lá não tenha medalha, nem palco, nem milhões de curtidas. Mas tenha paz, tenha presença, tenha uma noite de sono boa, tenha alguém que te olha com carinho, tenha você, finalmente, se tratando como prioridade. E isso já é muita coisa. Aliás, e se esse for o lá? Se o destino que você tanto espera for exatamente esse momento em que você para, respira e se reconhece? Não precisa ser incrível. Só precisa ser seu. Permitir-se viver o agora com mais ternura não te impede de sonhar com o futuro. Só evita que você viva sempre em dívida consigo mesma, como se estivesse atrasada para uma vida que já começou. Você pode continuar crescendo. Pode continuar sonhando. Pode continuar querendo mais. Mas sem ignorar o que já está aqui. Sem desprezar o que já é. Sem desvalorizar quem você já se tornou. Porque talvez você ainda tenha um longo caminho pela frente. Mas talvez já tenha vencido a parte mais difícil. Começar, continuar, sobreviver a si mesma. E isso merece um tipo de celebração que só você pode oferecer. Silenciosa, íntima, gentil. A vida já te convidou, você só precisa dizer sim. Tem um momento em que tudo muda. E esse momento nem sempre tem fogos de artifício, nem uma revelação mística, nem uma grande virada de sorte. Às vezes tudo muda quando você aceita. Aceita que está pronta. Aceita que pode viver leve. Aceita que merece o que tem. Aceita que chegou, ainda que não seja exatamente como imaginou. A vida, aliás, é cheia de convites. Só que muitos deles são tão sutis, tão calmos, tão diferentes do que a gente esperava, que a gente nem percebe que são convites. Uma manhã silenciosa pode ser um corpo que não dói mais, um relacionamento que virou porto seguro,
um café quente no meio da tarde, uma conversa que te devolve o riso. Tudo isso são pequenos bilhetes que a vida deixa pela casa, sabe? Coisas que dizem sem dizer. Você já pode viver como quem chegou. Você já pode descansar os ombros. Você já pode sorrir sem culpa. Mas como a gente aprendeu a esperar pelos sinais grandiosos, acaba perdendo os pequenos. Então aqui vai um convite meu para você. Comece a anotar esses bilhetes. Eles estão por aí, nos detalhes, nos silêncios, nos confortos que você nem nomeou ainda. E quando notar, diz sim. Diz sim para esse momento. Diz sim para essa versão sua que já sabe muita coisa. Diz sim para essa paz que quer ficar. Você não precisa esperar mais um ano, mais uma conquista, mais uma validação externa. Você pode começar hoje. Não precisa anunciar, nem explicar, nem postar. Só viver. Como quem já entendeu que a vida é feita mais de meios do que de fins. E que cada gesto presente é um jeito de tornar o lar real aqui mesmo. Imagina o seguinte: você está andando por uma trilha bonita, numa tarde morna, com aquela luz dourada de quase fim de dia. Não tem pressa, não tem multidão. Só você, seus pensamentos, o som dos pássaros e o chão firme sob seus pés. Lá na frente, você vê uma casa pequena, charmosa. Tem uma luz acesa na varanda. Tem cheiro de bolo no ar. E uma sensação boa de que aquele é um lugar seguro. Você caminha em direção a ela, achando que ainda falta muito. Mas aos poucos, percebe que já está ali. Já é o seu destino. Só que você estava tão ocupada pensando no depois que não tinha notado que já chegou. A porta está aberta. E você é bem-vinda, então entra. Senta, respira e vive. Vive como quem já entendeu que o sucesso pode ser silencioso, que a felicidade pode ser leve e que você não precisa mais correr. O que você queria já está acontecendo e tá tudo bem se ninguém tiver reparado ainda. O mais importante é você perceber e permitir que essa sensação boa fique, como quem acende uma vela só para si, como quem dança sozinha no quarto, como quem vive como se já estivesse lá, porque, no fundo, você já está.